obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os participantes dessa sessão. Especialmente quero fazer o registro do coronel Bruni, que vem representando a Polícia Militar, e quero registrar a minha gratidão ao capitão Charles também, que nos dão a boa informação e bom apoio, e deixar claro, senhor presidente, que se não houver acordo, nós acreditamos que os dados da Polícia Militar são extremamente importantes para essa discussão. Quero falar do respeito dos pares que aqui estão, mas não posso deixar de referenciar esse projeto, que parece que os nossos pares políticos estão inseguros acerca deste tema e desta temática. Se formos contemplar um esvaziamento de plenária, e alguns estão aqui declarando-se contra o projeto, entre esses faço menção, vereador Mestre Pop, e vereador Schicarelli, vereador Rogério Campos, vereador Jorge Bernardi, e posicionamos contra. Nós estamos fazendo há uma demanda de segurança. E preciso deixar claro que todos os oradores que defenderam brilhantemente a iniciativa não tiveram condições ainda, e eu espero que o último orador possa fazer isso, senão eu realmente não estou satisfeita com a defesa. Parece que todos aqueles que usaram essa plenária anteriormente para defender o projeto, vereador Luína Rocha, não nos deram segurança alguma de que haverá proteção à população. E parece, vereador Pia, que tudo se resumiu a uma opinião entre legalismo ou não legalismo, e eu gostaria de fazer menção, se formos entrar no mérito legal, que o projeto que pretende liberar o consumo de bebidas alcoólicas em estádio tem vício de iniciativa. E como participante da Comissão de Legislação e Justiça, me parece que o nosso presidente da comissão ficou confuso por estar assinando uma matéria que o Ministério Público define como inconstitucional. O Ministério Público não tem poder para isso. Tendo poder ou não, Vossa Excelência precisaria ter a humildade de ouvir o argumento que está registrado, vereador Schicarelli, no Estatuto do Torcedor. E parece que quando convém para esta casa, coronel, a legalidade é questionável. Se fosse do vereador Schicarelli, é constitucional. Se é do presidente, pode. Eu estou confuso e gostaria de esclarecimento ao presidente da CCJ. Gostaria de ouvi-lo na sequência, porque me faz entender que se existe o Estatuto do Torcedor que diz não, o município não poderia estar legislando dessa maneira. E gostaria então de apontar essa fragilidade e ainda defendendo que o promotor da área de justiça do consumidor do Ministério Público do Paraná, o senhor Maximiliano Deliberador, segundo notifica a notícia da Câmara Municipal, e que parabéns à imprensa, faz com que seria um caso absurdo, eu estou falando das aspas dele, seria um caso absurdo uma lei municipal revogar uma lei federal. Eu gostaria de solicitar para isso da casa, para estes pares, que nós pudéssemos ser um pouco mais imparciais quando falamos da CCJ, na sequência dela. E gostaria de falar da legalidade. Na sequência, querido. E gostaria de falar acerca do tema que foi questionado,
acerca da liberdade legal. E me parece que alguns vereadores desejam nesta casa uma política liberalista, desconsiderando valores conservadores, onde o nosso Estado ainda tem sido defendido. E defendo sim a família, defendo sim a criança, defendo sim a mulher que apanha. Professor Galdino, vítima de violência doméstica através do álcool. E vereador Rogério Campos me permita dizer que mesmo que nós não possamos afirmar que essa violência é causada através do álcool nos estados, nós podemos afirmar veementemente que o álcool nunca fez bem para uma família. O estado de embriaguez, infelizmente, não deveria ser defendido em espécie alguma pelo setor público. E preciso falar ainda que o alienar a população às vezes faz bem para algum tipo de agente político que prefere, mais uma vez, informar pão e circo. E gostaria de lembrar aos vereadores, com muito respeito, como construtores desta iniciativa, que na Copa do Mundo nós não tínhamos torcidas tão volumosas, até porque os nossos jogos não eram nem de tanto volume assim. Precisamos lembrar ainda que, mesmo que entendendo um pouco dessa rotina de futebol, como alguns aqui entendem tanto por fazerem parte de clubes e terem lucros nesse caso, não podendo legislar então por essa maneira, porque teriam benefícios na defesa desse tema, e o regimento interno da casa diz que se um vereador terá benefício próprio, ele não pode legislar sobre a matéria. Mas eu quero deixar essa parte de defesa e quero questionar somente a culpa e o risco. Aqui está a Polícia Militar convocada para estar fazendo a defesa, e acredito que ninguém vai ter medo de ouvi-los, até porque nós estamos candidatos, nós estamos falando de imparcialidade política, nós estamos falando de segurança pública, e eu gostaria de falar de segurança pública quando alguém aqui, quando faz esta proposta, tem condições de me garantir que a violência não vai aumentar. Se puderem, então eu começo a entender que nós estamos falando de um assunto um pouco mais elaborado. Senhor presidente, eu ouvi nesta tribuna pelos defensores da matéria: será que a população é culpada pela violência? E eu responderia: nós não estamos falando de culpa, e sim de prevenção. Nós não estamos falando de julgamento, porque aqui nós não temos um tribunal, mas temos uma plenária parlamentar, onde opiniões contraditórias precisam serem trazidas. Então, se formos preocupar, vereador Pinheiro, vamos levar a população para um tribunal e para um júri. Mas aqui no parlamento, a gente procura solução. Aqui no parlamento, nós queremos preservar o cidadão curitibano. E aqui no parlamento, nós queremos segurança no estádio, na cidade e nas famílias. O andar teve, na sequência. E quando falamos de segurança, como participante da Comissão de Segurança desta casa, não me sinto segura em falar que podemos atrelar algo à torcida. Meu respeito às torcidas organizadas, meu respeito ao torcedor familiar, meu respeito àquele que ama o seu clube. A minha real defesa está em atrelar álcool com a paixão acalorada de um time. E como psicólogo eu preciso falar aqui, deixando do lado o jurista que falhou neste tema, que nós potencializamos a violência, e como o próprio Coronel Pérez nos avisava, é uma questão de potencializar o estado calorado. E quero dizer então, vereador Pinheiro, que nós não podemos falar que qualquer acidente de trânsito tem a ver com álcool. Mas eu posso dizer na sequência. Mas eu posso dizer que também fui vítima de acidente, de motorista alcoolizado. E posso dizer que mesmo que ele não estivesse no estádio, as sequelas ficaram também para toda a minha vida.
E posso dizer um pouco mais, eu não sei aonde começou isso dele. Então, na dúvida, se nós estivéssemos no julgamento, nós teríamos o abono e o benefício de não piorarmos o que não temos segurança para fazer. E me parece, senhores, com muito respeito, que falar de orientação se torna elitista demais. Porque parece que, quando eu falo de orientação, eu estou dizendo que alguém está com problemas com algo porque quer. E aqui representada a doutora Deusa Avelar, representando a REAGE, que é símbolo de uma rede de instituições que defendem e protegem pessoas vítimas do álcool, droga lícita. Mas se fosse tão lícita assim, por que os vereadores, em vez de chá ou café, não bebem cerveja? Se fosse tão lícito assim, por que os vereadores então não vêm embriagados para cá, até porque seriam mais tranquilos? E se fosse tão lícito assim, por que não contratamos motoristas de ônibus bêbados? Quero questionar quem poderia ir levar alguém bêbado ou alcoolizado para direcionar a sua família dentro de um automóvel. Se alguém aqui quiser colocar um motorista com esse problema, me avise. E por favor, não venham dizer que é uma questão apenas de iniciativa, mas é uma questão de lucro. E quando falamos de lucro, nós falamos mais uma vez de uma intenção elitista, de colocar ricos contra pobres, porque quem ganha neste projeto são as empresas, a indústria. E mais uma vez, temos uma só voz quando escutamos o vereador Paulo Henrique falar. Pessoas, abro aspas, que vão causar confusão estão nos estádios. Então, se elas já vão causar confusão, a gente tem noção e condição de entender. Eu passo para a parte do Paulo Henrique. Nós temos condição de entender. Na sequência. Na sequência. Nós conseguimos entender que se não há segurança, e como o próprio vereador Pedro Cielo, que é um grande amigo, falou em plenário, que existe de tudo dentro dos estádios. Existem tantas coisas. Pessoas que entram com outros tipos de drogas. Então, o fato é que nós não temos condição de segurança mínima ainda e precisamos pensar em potencializar a segurança. E para conceder os abates, termino falando de saúde mental. Para terminar os abates, falo que não consigo acreditar num discurso meramente colocado como possibilidades, mas então responsabilizo aqueles que de alguma maneira colocarem esse projeto como responsáveis pelo aumento da violência na cidade. Eu concedo a parte como assim foi colocado, começando pelo vereador Pia, que foi o primeiro pedido de Vossa Excelência. Abra uma parte do Hélio Verbinski. Na sequência, então, o vereador Hélio Verbinski, por gentileza. Doutora Cara, com todo respeito, realmente, a senhora faz um debate de alto nível e de colocar os vereadores a pensar. É um assunto realmente que merece todo o respeito. Mas, vereadora, eu sinto discordar, mas eu acho que num país democrático nós devemos dar liberdade, educar e atribuir responsabilidade. E assim que a sociedade tem que se comportar. Só demonizar a bebida, como a senhora está fazendo, no sentido amplo e geral, talvez não seja o debate que nós devemos fazer aqui. É dizer à vereadora e ao vereador Dirceu que também as minhas filhas estão me ouvindo nesse momento. E a elas eu tento educar desde criança para que elas saibam a diferença do bem e do mal, do que faz bem e do que faz mal, e que elas tenham liberdade de escolha. Num país democrático, nós temos que dar liberdade e educar. Né? Muito obrigada, por isso, vereador, eu farei uma emenda ao projeto, tá? É que coloquemos também nos telões dos estádios, exatamente dizendo que a bebida em excesso faz mal. Assim como eu fiz um projeto
vereadora professora Josete fará uma parte ainda muito específica, muito ponderado, mas termino agradecendo. Termino essa fala agradecendo a discussão, respeitando os meus pais, mas dizendo que o país das maravilhas não existe, vereadora Luvermins, que se fosse para liberar tudo, vamos liberar então, e vamos ver o que dá essa condição alegórica que Vossas Excelências estão tentando fazer dessa cidade. E lembro ainda que seria desqualificar falando de uma questão religiosa. Nós falamos de dados, falamos por isso que aqui está a Polícia Militar para se apresentar. Tenho mais do que isso, tenho convicção que se houvesse condição para esse embate. Senhor presidente, eu queria invocar o artigo 152 do regimento interno. Senhor presidente, eu estou pedindo para ver consenso. Artigo 142, é claro. Senhor José presidente, não manda nada, senhor presidente. O senhor inicia, por favor.